dia mais uma vez a todos. E hoje nós temos um convidado muito especial que vai nos falar sobre o início de uma nova era. Tá? Não acharam ninguém melhor para falar, então fico eu mesmo. Eu mesmo. Muito especial, gostei do otimismo, Muito obrigado. Bom, é Natal, né? E a Tânia fez essa oração tão gostosa, tão Jesus, né? E é a época do ano que a gente mais se lembra de Jesus, né? Muitas pessoas se esquecem completamente durante o ano desse companheirão, desse amigão de todas as horas, desse irmão, desse pai, né? Muitos até confundem dogmaticamente Jesus, irmão com pai, filho com pai, chamam de pai, mas na verdade a gente pode chamá-lo de pai sem cometer heresia, né? Porque quantos irmãos encarnados às vezes se nos fazem pais, né? Tomam a paternidade sobre nós na nossa hora de necessidade, na nossa infância, né? Então Jesus pode ser pai também, que não faz mal para ninguém, mas ele é nosso irmão. Tá? Quando se fala em Natal, a primeira figura que vem à mente do ser humano comum, qual que é? Papai Noel, né? Papai Noel, muito bem. E Papai Noel tem uma história interessante de origem religiosa, inclusive, do meio religioso, né? No Brasil a gente chama de São Nicolau, né, ou Saint Nicholas. Na Turquia, ainda lá, bem séculos e séculos atrás, ele nasceu no terceiro século depois de Jesus, e já bem adiantado, 370 se eu não me engano, e morreu no século seguinte, aos 73, 70 e poucos anos de idade. Ele era de família muito rica e ele herdou uma herança muito grande e desencarnou sem nada daquilo praticamente, porque ele doou, ele dava presentes. Então a lenda que se criou em torno disso muitas vezes se confunde com a própria história real dele, né? Na Alemanha principalmente, onde ele é altamente cultuado, né? Na Rússia, onde ele é padroeiro da Rússia. Originalmente ele era da onde? Da Turquia, né? Originalmente ela é da Turquia, ela era um bispo na Turquia. Ele era bispo? Uhum. E ele dava presentes, né, às mulheres e crianças pobres principalmente. Então ele ficou, a fama dele correu como aquele que dá presentes. Então nós já ouvimos aqui nos Estados Unidos até algumas músicas, né, sobre o Saint Nick, né, The Old Saint Nick, é o São Nicolau, o Saint Nicholas, né? E daí os nomes, né, ao longo dos séculos, a coisa vai se adaptando a cada cultura, né? Na Rússia, na Grécia e na Noruega, onde ele é o padroeiro do país, né? Então, na Holanda, por exemplo, né, chamados Países Baixos, ele originalmente foi chamado de Sinterklaas, uma palavra só. United Kingdom, no Reino Unido, né, Father Christmas. Aqui nos Estados Unidos e Canadá, como é que é? Santa Claus. Né? No Japão, Santa Cruzou. Quase a mesma coisa, né? Me lembrei até de um amigo japonês que ele adorava o Natal lá no Brasil. E um dia nasceu o filho dele, ele foi ao cartório registrar que ele ia colocar um nome brasileiro no filho, para, né, facilitar a vida futura. Mas ele chegou no cartório sem um nome qualquer em mente e pediu ao tabelião que sugerisse um nome. O tabelião falou: sugiro Paulo. Não, Paulo não gosta de Paulo. O tabelião: Geraldo? Não. Ricardo? Não. André? Marcos? Aquele primeiro nome que você falou. Paulo? Não.
Você falou, como é que você falou? Eu falei, eu sugiro, Paulo. Sugiro. Tá aí, né? O nome do japonês. Aí, no Brasil, como é que chama no Brasil? Papai Noel. Na França, Père Noël. Père é pai, de qualquer forma, né? Então é a mesma coisa. Portugal. Pai Natal. Pai Natal. Papai Natal. Itália. Babbo Natale. Também Babbo é papai, né? E no Chile, Viejito Pascuero, o velhinho da Páscoa, né? Então, cada país, dentro da sua cultura, chama o São Nicolau, né, a seu modo. É o nosso Papai Noel, o nosso Santa Claus, né? Então, o Santa Claus ele tornou-se o símbolo do Natal, quando, na verdade, o símbolo que deveria permanecer mesmo firme do Natal é Jesus, né? Porque o Natal é exatamente a lembrança da celebração, né, do nascimento de Jesus. Isso também nos Países Baixos, né, os católicos ortodoxos, a maior celebração deles ainda é dia 6 e 7 de dezembro, né? Mas a Igreja Romana, na época de Constantino ainda, né, na época que São Nicolau viveu, a maior celebração deles era no dia 25 de dezembro, o dia do solstício, o Solstice Day. O solstício é quando o Sol está no maior ângulo possível oposto ao hemisfério. Então, por exemplo, aqui na época atual, é no dia 21 de junho, né, ou no dia 21 de dezembro, quando marca aqui no hemisfério norte, 21 de dezembro é o início do inverno, né? Então é a noite mais longa do ano, porque é o dia mais curto do ano. O Sol está numa posição lá no hemisfério sul que ele emite luz por menos horas durante o dia. Então, especificamente no dia 21, que é essa transição, né, é o dia mais curto do ano, portanto, a noite mais longa do ano. E é também um simbolismo dos antigos, né, porque é a noite longa, mas depois vem a certeza de um novo dia no amanhecer do dia seguinte. Então, é o renascer também, né? Então, resolver... Então não comemorava o nascimento de Jesus? Não se, exatamente. Não era comemorado. O dia do solstício era, sem dúvida, continuava do mesmo jeito. E a ideia do presépio, né, os nossos símbolos de hoje. O presépio traz ali, tenta retratar o que aconteceu realmente, né, que Jesus nasceu num lugar muito simples, né, numa manjedoura, num estábulo, né, e os reis magos, toda aquela cena da natividade, né, que nós conhecemos hoje. E mais adiante, Francisco de Assis, segundo conta a história, adicionou os animais ao presépio, né? Que a gente vê no presépio tradicional ali um boi, uma vaca, né, um carneiro, a gente vê vários animais ali também, porque Francisco de Assis era o amigo dos animais, né? Ele conversava com os animais, então ele deu também o toquezinho dele. E aí a coisa vai crescendo, a tradição vai se espalhando e é o Natal que nós temos hoje aí. Posso fazer uma pergunta? Sim. Então não tinha animais na realidade, lá no momento do nascimento de Jesus, não tinha os animais? Olha, essa resposta que eu vou lhe dar é a mais segura de todos os séculos conhecidos. Não sei. Quem pode garantir o que exatamente aconteceu há mais de 2000 anos atrás, quando não havia um smartphone lá para tirar foto, para tirar um selfie, né? E botar imediatamente no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Quem pode garantir se havia ou não, né? Mas, na tradição, no presépio até Francisco de Assis, não havia tantos animais quanto há hoje, né, que Francisco
resolveu colocar mais uns animaizinhos, né? Então, hoje em dia, o que acontece? A gente vê, né, o Papai Noel, a gente... Gordinho, né? Por quê? Porque Papai Noel, segundo... Ele tenta imitar um pouco o São Nicolas, né? Já era idoso, barba branca, barba longa, também assim São Nicolas é representado, né? Porque não havia câmera fotográfica na época, não havia filmadoras, então, né, os smartphones, então é o que os artistas retratam, é que a gente vê. O São Nicolas com aquela barba longa, uma barba bem branca, ele idoso, né? Porque ele morreu com mais de 70 anos e distribuindo presentes. E ele se transformou então no Santa Claus que nós vimos hoje, né? Eles só esqueceram de que o Santa Claus de hoje não faria esse sacrifício, né? Que na balança social, hoje, na cultura da nossa sociedade, um saco de presente pesa mais do que uma cruz, né? Então essa é uma imagem bem surrealista mesmo. Para falar de Jesus, para a gente ter uma ideia pelo menos mais próxima à realidade de quem é essa entidade, quem é esse irmão nosso, quem é esse protetor, essa pessoa a quem a gente ora, esse santo, esse, alguns chamam de Deus até, esse Pai para nós, né? É difícil descrevê-lo, mas no livro A Caminho da Luz, que Emmanuel ditou para Chico Xavier, existe um pequeno trecho logo no início que descreve bem quem é Jesus, o tamanho de Jesus. Eu vou ler na íntegra esses 2 parágrafos aqui. Então está no livro A Caminho da Luz. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as comunidades planetárias. Então, é sabido que existe essa comunidade de espíritos puros e eleitos por Deus para administrar todas as comunidades planetárias. Cada planeta tem o seu espírito puro, que chamaríamos também de Cristo. Cada planeta tem seu Cristo. Os estudantes do estudo sistematizado da doutrina espírita sabem o que é ser um Cristo, né? Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos. Jesus, então, o nosso Jesus está no meio dessa comunidade. Ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Esses espíritos têm muito o que fazer. Eles não têm tempo para ficar de Instagram, WhatsApp. Então, ao longo dos milênios conhecidos, é sabido que eles se reuniram 2 vezes em torno do assunto Terra, não do planeta Terra. Eu digo porque o assunto Terra, por causa da primeira vez que eles se reuniram. A primeira vez verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. Sentiram o drama aqui, né, gente? Antes do planeta Terra começar a se formar, foi a primeira reunião dessa comunidade, desses espíritos angélicos e perfeitos. Isso significa dizer que
há alguns milhões de anos atrás, como diz a nossa ciência hoje, que é a idade do nosso planeta, ninguém sabe dizer precisamente, Jesus já era um ser perfeito, antes do nosso planeta ser criado. Esse que nós estamos comemorando o nascimento dele hoje. O Jesus menino na manjedoura. O Jesus me ajuda de todo dia. Já era um espírito perfeito, eleito pelo Senhor do universo, antes da criação do nosso planeta. Isso é milênios? Tem um número? Não, né? Tem. Tem um número? Esse número está na casa dos incontilhões. Nossa, isso é muito tempo, né? Uau. Incontilhões. 5 incontilhões. Quantas reencarnações nós, pobrezinhos aqui, vamos ter que passar? Mas olha, nós vamos ver adiante. Nós vamos seguir adiante e vamos entrar nesse mérito depois. É a segunda vez que essa comunidade de espíritos puros e perfeitos se reuniu quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, a segunda vez que essa comunidade de espíritos puros e perfeitos, eleitos pelo Senhor do universo, se reuniu em torno do assunto planeta Terra, foi para decidir a vinda de Jesus. Certo? Jesus não simplesmente falou, opa, agora é a minha vez, eu vou dar uma chegadinha lá, vou ver como é que anda aquele povo, vou ensinar umas coisas para ele, vou morrer na cruz. Não foi assim, né? Essa comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor do Universo se reuniu para tratar do assunto. Porque Jesus correria muitos riscos aqui na Terra, como nós sabemos a história, né? Deixa eu colocar meus papeizinhos em ordem. Então, quando falamos de Natal, voltamos ao título do nosso assunto aqui hoje. O início de uma nova era. Por que nova era? Porque esse é o propósito da celebração que a gente deveria ter no coração. Fazer Jesus nascer dentro de nós, todos os dias. Não só, né, uma vez por ano, não só no Natal, né, disputando um espaçozinho nos lares, né, com Papai Noel, mas fazer parte do nosso levantar na manhã, do nosso despertar no novo dia, porque todo dia para nós é um renascimento. Né? Todo dia que nós voltamos ao corpo, depois de uma noite no mundo espiritual, semi-desencarnados, né, que é mais ou menos como é o sono físico nosso, né, parcialmente desdobrados, libertos da matéria, voltamos para a carne como uma ressurreição para nós todos os dias. E quando nós temos o Evangelho na mente e no coração, a gente começa a entrar nesse clima. É aí que a nossa vida melhora. Quando nós entendemos que todo dia nós podemos fazer da nossa vida uma ressurreição, ressurgindo um ser melhor todo dia, a nossa vida melhora. E é essa a intenção dessa chamada reforma íntima, que é a proposta maior, mais elevada da doutrina espírita. Reformar o ser, que é a mesma mensagem de Jesus, a salvação. Né? O que é a salvação? Que Jesus veio anunciado, né? Salvar, como alguns pensavam na época, salvar dos romanos, libertar o povo dele dos romanos. E foi aí que ainda um dos discípulos cometeu um tremendo engano, pensando que era essa a realidade, né? Que Judas, ele achava que realmente Jesus era um
um libertador, e que na hora do aperto, na hora que pusessem a mão nele, ele iria, com os poderes que ele já havia revelado, demonstrado que ele tinha. Ele acalmou uma tempestade no mar, gente. Já ouviram falar de outra pessoa que fez isso? Eu já ouvi falar de um monte de gente que curou cegos, aleijados, paralíticos. Isso muita gente fez e faz até hoje. Mas acalmar uma tempestade. Esse é um dos membros da comunidade de espíritos puros e perfeitos, né? Eleitos pelo Senhor do Universo. Então, para implementar essa mudança em nós, porque esse é o nosso propósito, desencarnar dessa encarnação melhor do que encarnamos. O quanto melhor é cada um de nós que vai determinar. Quanto a gente quer progredir em cada encarnação, é nós que vamos determinar, né? Mas para isso nós precisamos nos livrar de certas coisas. Esse rapazinho aí, o que ele está carregando ali, hein? Ele está carregando a casa dele, né? Tem muito simbolismo por trás disso. Tem muita simbologia nessa casa aí. Primeiro, nós sabemos que a casa para uma família, para um ser encarnado na Terra, é o seu maior patrimônio, não é? Principalmente para uma família. É onde a família se reúne, né? Mas é o símbolo para esse indivíduo aí, e para a nossa alegoria aqui, é o símbolo do bem material no planeta. Então esse indivíduozinho aí, nessa fase da vida dele, ele tem que carregar a casa dele nas costas, para onde ele vai. Ele está agarrado a essa matéria, a esse recurso material que lhe serve hoje. Sem aquilo ali, ele está desprotegido. Então ele tem que carregar a casa dele. Lembra até alguns de nós, né, que aonde a gente vai, a gente tem que carregar batom, perfume. Eu conheço uma pessoa que não sai de casa sem um batom e um perfume. Se sair, se sente nu, né? É homem, tá? Tem gente que não sai de casa de forma alguma sem uma roupa de marca. Tem gente que não faz isso se não estiver com esse determinado recurso material. Não ajuda uma pessoa necessitada. Não visita um asilo se não for sob certas condições. Não faz caridade enquanto não tiver alguns milhões no banco sobrando. E coisas desse tipo. Pessoas agarradas às condições da matéria, né? Mas mesmo esse bichinho aí, ele se desvencilha dessa matéria quando ele amadurece. E quando isso acontece, o que acontece agora? Como é o estado dele? Ele está livre. Ele vai correr mais rapidamente pela areia, né? Ele vai em direção ao mar, porque ele está livre. Ele está sem o peso que ele carregava, o peso da matéria que lhe prendia, que lhe limitava a vida, né? Como é para muitos de nós também aqui na Terra. O peso da matéria, do material, né? É como se cravasse uma estaca no chão, amarrado na nossa vaidade, que nos prende o movimento. Nós não podemos seguir adiante porque a nossa vaidade está amarrada naquele recurso material, né? Então nós precisamos de duas coisas, basicamente, para a gente começar a promover a mudança. Nós precisamos de indignação. Precisamos ficar com raiva mesmo. Chegar na frente do espelho e ter uma conversa muito séria com a gente mesmo. Você tem que mudar isso. Você sempre fez assim. A partir de hoje já não vai ser assim. Não pode mais ser assim. Você já conheceu o Evangelho. Você já sabe o propósito da sua encarnação. E eu creio estar falando para a maioria espíritas. Mas mesmo aquele que não é espírita sabe o que Jesus veio nos ensinar e o que Deus espera de nós. Morrer melhores
do que nascemos nessa presente encarnação. Então nós temos que indignar. Como é que pode eu, uma pessoa com esse esclarecimento, com essa informação, com essa doutrina no meu cérebro, não deixei que ela entrasse ainda no coração? Não vai acontecer mais. Eu tenho que ficar com raiva mesmo. Nos momentos de raiva, muita gente toma iniciativas que há muito tempo queria tomar, né? Nos momentos de sangue quente, chamado, né? Desde que não se perca o controle, é claro, desde que a adrenalina não suba, né? Até substitua os neurônios, né? A gente tem que ter uma certa indignação. Ficar indignado com a nossa situação de pecadores renitentes. Continuamos cometendo os mesmos pecadinhos todos os dias. No relacionamento familiar, no relacionamento com as amizades, no trabalho, na rua, nós continuamos cometendo aquelas coisinhas que já era tempo de ter acabado com isso, né? Já era tempo de ter passado para outra fase, né? Então, a primeira coisa é a indignação. Indignar-se da situação. O segundo elemento é a coragem. Coragem de enfrentarmos a nós mesmos, de nos renovarmos. Ah, mas é tão difícil. Ok. Lembra como eu disse logo no início? Cada um de nós vai determinar o passo que nós vamos caminhar nessa existência. Se nós queremos progredir 1% quando desencarnarmos, se o nosso evoluciômetro, nosso aparelho de medir a nossa evolução, está medindo de 1 a 10, quando desencarnarmos, eu quero tentar 5, por que não o meu objetivo vai ser 8 em vez de 5? Por que não tentar 10? Né? O máximo que um ser humano consegue, né? Porque a perfeição, nós sabemos, não vai ser mesmo atingida em uma só encarnação, mas que cheguemos melhores lá na frente. Então temos que ter coragem para mudar mesmo aquilo que precisa mudar dentro de nós, né? Desde o momento em que levantarmos no dia, a primeira hora da nossa manhã, quando o despertador toca, e a gente bota só o dedinho lá para mais 5 minutos. Daí a 5 minutos ele toca de novo. A gente coloca o dedinho de novo. Eu já vi gente com um sorrisinho assim, bem de leve no lado. Parece que faz isso todo dia. Igual eu. E aí o que acontece? Eu não faço 5 minutos, eu faço a meia hora. Eu não faço 5 minutos, o meu é de 9. A cada 9 minutos ele repete. Então, a cada 9 minutos o despertador toca de novo. Ele vai tocar umas 3 a 4 vezes antes que o meu corpo obedeça o comando do meu cérebro, que obedeceu à vontade do meu espírito, que sou eu, para sair da cama, finalmente. Aí já começa mal o dia, né? O desrespeito ao despertador, que eu mesmo coloquei para aquela hora. Ou seja, eu já comecei a desrespeitar a minha primeira regra do dia. Desrespeito a mim mesmo. Né? Posso mudar? Depende da Elísia eu mudar esse hábito em mim? Não. Depende do Adelson? Não. Depende de quem? Do André Luiz Freire Cabral. Esse que vos fala. Então só depende de nós ter a coragem de mudar o que a gente tem que mudar, o que a gente quer mudar, né? Para mudar, eu tenho que nascer uma nova pessoa. Para nascer uma nova pessoa, a velha pessoa tem que morrer, né? Deixar e morrer o homem velho, não é assim? O Marcos uma vez quis matar o velho aqui na frente, lembra disso? Daquela palestra? Né? Deixar morrer o homem velho, para que o homem novo, o homem no sentido do gênero humano,
né, da raça humana, não só os homens, as mulheres também precisam mudar um bocadinho. Mas, André, Ah, para a gente mudar, antecede a necessidade da gente identificar o que a gente precisa mudar. estamos chegando lá, exatamente, estamos chegando lá. Estamos chegando lá. Você está junto ou um pouquinho adiante do meu pensamento, isso é bom. Né? Então, como é que vai se dar essa mudança da pessoa nova, da pessoa velha para a pessoa nova? Né? Eu não posso ser o novo e o velho ao mesmo tempo. Eu tenho que deixar de ser o velho para ser o novo. Eu tenho que deixar os hábitos antigos um a um para adquirir hábitos novos, um a um. Porque ninguém também vai conseguir, dentro da capacidade humana, se transformar completamente de um dia para o outro. Acabar com todos os hábitos de um dia para o outro. Até mesmo porque alguns dos hábitos que a gente quer eliminar do nosso dia a dia é de caráter físico e causa uma dependência suave que a gente não nota no dia a dia, como, por exemplo, o café. A quantidade de alimento que nós comemos, né? Coisas assim, sem falar nos mais graves, do álcool, do cigarro, de drogas e outras coisas mais, que se mudado imediatamente de um momento para o outro pode causar, né, alterações físicas. Então nós vamos substituindo os hábitos um a um. Tirei um mau hábito, não vou dizer mal, para não ter o caráter de julgamento, mas um velho hábito. Tirei um velho hábito que eu já determinei que não é bom para mim, que está segurando a minha evolução, e vou agora colocar um novo hábito no lugar dele. Em vez de eu brigar com o relógio, né, perder uns 30, 45 minutos de precioso sono delicioso da manhã, eu vou deitar mais cedo, os 30, 45 minutos, no dia anterior, na noite anterior, para que, quando o despertador chamar a primeira vez que eu programei para chamar aquela hora, eu vou tomar a iniciativa de levantar segundo a minha vontade na noite anterior. Né? E coisas assim. Espiritual, que contém alguns elementos que a gente precisa melhorar. Né? Ou seja, ninguém nasce perfeito. Nós sabemos como é que os nossos hábitos são formados. Né? Em primeiro lugar, meu papelzinho. Sim. Os nossos hábitos são formados de acordo com os nossos costumes. Né? Nós mentimos para nós mesmos o tempo todo. Né? Como aquele simples exemplo do relógio. Eu menti para mim que eu queria acordar às 6 horas, quando eu só vou levantar às 6h45. Né? Mas é hábito. Eu fui criado assim. A gente mente todos os dias, uma mentirinha pequenininha na nossa vida, uma mentirinha branca, né? Como se existissem mentiras de cores diferentes. Né? Então a gente fala mentira o tempo todo. A gente mente até na nossa aparência, o que a gente mostra para os outros sobre a nossa personalidade. A gente está sempre ocultando o nosso lado ruim. E isso, gente, não é pecado, não. Eu estou falando que é uma coisa natural do ser humano, mas que pode ser também consertado. Porque quando esse nosso lado ruim desaparecer, nós não precisamos mentir, escondendo esse lado e mostrando só a vitrine bonita. Né? Nós vamos nos mostrar como nós somos. Como o Chico Xavier, o venerando apóstolo, disse uma vez a Divaldo, né, que as pessoas que mentem, que o caluniam, né, aqueles que trabalhavam contra ele, que ou o ofenderam, ou atacaram durante todo o seu mediunato, quando eles desencarnassem, Chico dizia, eles não poderão olhar direto nos meus olhos, mas eu poderei olhar direto nos olhos deles.
Então, aquele que não tem o que esconder, ele tem essa facilidade de olhar nos olhos das pessoas, né? Então, nós vivemos aquela cultura da mentira. A mentira repetida todos os dias, todas as vezes, como hábito, ela se torna o quê? Ela se torna a nossa realidade. Porque nós somos o que pensamos. Nós somos resultados do nosso pensamento. A realidade errada, espalhada e praticada envolvendo muitas pessoas, o que é que ela se torna? Se torna cultura. Essa cultura distorcida da realidade, passada para a próxima geração, torna-se tradição. Certo? Tradição. Vamos ver um exemplo de tradição. Alguns exemplos de tradição. Que já não são, certo? O fato de ser uma tradição não significa que ela é moralmente aceitável. Por exemplo, a escravidão. A escravidão foi um hábito, foi parte da cultura e ainda é, infelizmente, em alguns povos, mas na sociedade moderna, civilizada, já não se aceita mais a escravidão, né? Forçar o ser humano a pertencer a um outro ser humano, né? Então a escravidão era uma tradição. É moralmente aceita hoje? Não. Não no mundo ocidental, no mundo civilizado, de modo geral. O primeiro país a libertar os escravos foi a Dinamarca, 1792. E no mundo civilizado, qual foi o último país a libertar os escravos? Em 1888. Vou dar uma dica. A primeira letra do nome desse país é Brasil. Brasil foi o último? O último. Que vergonha. Eu estava pensando isso, né? Então, o primeiro país a libertar os escravos foi a Dinamarca e o último foi o Brasil. É uma tradição? Era uma tradição? Era. Meu avô tinha escravo, meu pai tinha escravo, eu tenho escravo. O que há de errado nisso? No meu país é possível, a lei permite. Escravo, gente. Né? Então, o fato de ser uma tradição milenar, algumas culturas da atualidade mantêm tradições de 5.000 anos de história de seus povos. Os povos hebreus, o hebreu, o egípcio, o povo do Oriente Médio, principalmente, que são culturas milenares, muito antigas, chineses, né? Mantêm algumas tradições milênios, geração para geração. Né? E muitos deles não sabem nem explicar a origem de certas tradições. Né? Tourada. Na Espanha, ainda é uma cultura do país. Embora alguns amigos dos animais, né, tentem acabar, tentem legalmente conseguir a eliminação da tourada, ainda é praticada. Talvez hoje, nesse momento, esteja havendo uma tourada em alguma arena lá da Espanha. É moralmente aceitável isso hoje? Não. Não para nós aqui nos Estados Unidos. Mas na Espanha ainda é. Como é que é? A gente também, a gente continua matando as vaquinhas comendo. Ah, excelente ponto. Nós continuamos matando as vacas para comer. E aqui nos Estados Unidos, a morte de animais para alimentação se conta na casa de milhões por dia. Né? A matança de animais aqui, entre porcos, galináceos e bovinos. Né? Então se coloca aqui uma vaca, faz de conta que tem uma vaca aqui na minha mão, e tem um cachorrinho lindinho aqui. Pergunta uma criança de 3 anos, qual que ela mandaria matar? Ela diria, nenhum. Pergunta uma criança de 30 anos, qual que ela mandaria matar? Coitada da vaca, virou churrasco. Ah, mas o cachorrinho tão bonitinho, a gente cria, ele é nosso animal doméstico.
Então a nossa tradição protege certos animais e outros animais são apenas mercadoria. É tradição. Isso vai acabar? Um dia no futuro. Quando? Né? Mas, André, não se Cada mata, um não sabe. se mata a vaca, mata-se o boi, porque a vaca é conservada Procria, por causa né? do leite, Pois é. por causa da procriação. Pois é, isso é coisa de feminista. Na Índia, por exemplo, né, alguns animais que nós comemos aqui são endeusados na Índia e não se mata. Então, tudo é questão de tradição. Sabe que na China eles comem tudo, né? Tem gato, cachorro, tudo. É. Outra tradição que nós vamos ver, a malhação do Judas. Ensina-se do lado de dentro a perdoar, a ter amor ao próximo, né? A tirar a primeira pedra aquele que estiver livre de pecados, e quando sai lá fora está lá um boneco pendurado pela corda e um monte de gente com o pau na mão prontinho para estraçalhar o boneco, fazer pior do que fizeram com Jesus. A malhação do Judas. É uma tradição? É. É moralmente aceita? Por nós espíritas, não. Nós temos a responsabilidade do conhecimento. Tá? Então, Sai Baba nos dá 4 passos decisivos como guia de renovação. Em primeiro lugar, a verdade. Porque a verdade não tem como disfarçar. É tudo isso que nós falamos. A segunda é o dever. O dever é a conscientização do indivíduo elevado ao nível do espírito. Saber que eu faço as coisas porque as coisas têm que ser feitas. Quando têm que ser feitas. Não fugir ao dever. Não adiar o dever. Essa é a forma de bem viver. O terceiro ponto, equanimidade, a igualdade. Quando o indivíduo se localiza dentro da sociedade terrestre, quando ele sabe que Jesus é o dirigente do planeta e todos os seres encarnados estão aqui a nível temporário, ele começa a perder motivos para se sentir mais importante, para se sentir aquele que tem que ser e estar acima e à frente de todos. Ele começa a achar o seu próprio lugar. Essa é a conscientização do ser já a caminho da moralização, da espiritualização. E, finalmente, o amor. Agora chegamos num ponto mais delicado. Porque falar de amor é uma coisa muito mais difícil do que falar de Deus. Né? Para falar de Deus, a gente faz igual Kardec. Né? A causa primária de todas as coisas. Acabou, não se fala mais nisso. Qualquer coisa que falar além de Deus, falar de Deus além disso, é adivinhação. Né? Há outras maneiras de tratar o assunto poeticamente, como Divaldo traz poesias maravilhosas através da psicografia, né, sobre Deus. Mas somente Jesus conseguiu fazê-lo chamando de Pai. Né? Então nós sabemos que Deus é Pai também. E não se tenta inventar mais coisas a respeito de Deus, porque a nossa capacidade não está a esse nível de entender exatamente o que é Deus. E o amor da mesma forma. Mas o amor a gente pode definir como a força criadora do universo. Aquilo que mantém o universo funcionando. O amor de Deus criou e mantém o universo em funcionamento. É aquela força que nos une a todos. Aquela força que é a interdependência que todos nós temos. Ninguém vive sem precisar do outro. Eu preciso do meu próximo para evoluir. Sem o meu próximo eu não evoluo. Eu não tenho como medir a minha evolução. Então o amor é essa força de coesão do universo.
Sem o entendimento dessas coisas, não há como trabalhar a nossa renovação todos os dias. Não há como fazer o Natal acontecer na nossa manhã todo dia. Então vamos estabelecer esse propósito, tá? Resolução de ano novo. E não vai durar só uma semana, não. Tá? Só uma semana a gente vai para a ginástica. Na próxima semana eu já estou lá. Né? Quer dizer, na primeira semana eu não estou não, porque eu sei que a academia vai lotar e não vai. A gente tem que ficar disputando os aparelhos. Então eu vou na segunda semana. Eu desisto na terceira. Mas essa nossa reforma íntima, essa nossa transformação para melhor, essa renovação inadiável, esse Natal, esse Jesus que está pedindo para nascer dentro de mim todos os dias, a gente tem que levar até 31 de dezembro. Depois a gente conversa de novo. Mas vamos pelo menos estabelecer essa data, 31 de dezembro de 2018, para a gente completar essa primeira fase de melhoramento. Combinado? Feliz Natal!